A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando mais uma IBD e hoje o nosso tema é ofertas e dízimos. Antes da gente começar, vamos começar com uma oração? Jesus, obrigada por mais uma IBD. Eu gostaria de pedir, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nessa IBD. Pai, que esse momento possa ser íntimo nosso e que nós possamos aprender de coração aquilo que vem de Ti. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Galerinha, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é dízimo e o que é oferta e sobre as diferenças. Eu sei que vocês já ouviram falar de dízimo e oferta. Pode ser que alguns entendam mais ou menos o que significa, outros estão assim tentando entender o que é dízimo e oferta. Por isso hoje eu vou explicar para vocês. Antes da gente começar, a gente vai abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. A Bíblia esclarece que o momento do ofertório, o contribuir para a obra de Deus ou para a igreja, significa que você tem que ter alegria no seu coração. Não triste pelo que você poderia fazer com aquilo que iria sobrar para você. Mas pelo contrário, isso deve ser a primeira coisa. O princípio de você ofertar é a alegria. E claro, quem muito dá, muito recebe. E quem pouco dá, pouco ceifará. Mas a gente tem uma passagem muito legal e interessante de uma viuvinha que deu tudo o que ela tinha. E Deus trouxe muitas bênçãos sobre a vida dela. E antes da gente falar um pouco dessa história, eu preciso que vocês entendam um pouco sobre o que significa a palavra dízimo. A palavra dízimo, ela significa uma dezena. Isso mesmo. Para explicar para vocês que vocês não saem perdendo nessa, vocês sempre saem ganhando, quem dizima, vamos lá. Aqui eu tenho um conjunto de 10 unidades, correto? Só para a gente confirmar, porque eu sei que vocês estão aprendendo isso na escola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 dedos. Agora vamos supor que cada dedo custe uma dezena. Por exemplo, aqui esse dedo custa uma dezena, esse daqui uma dezena, esse daqui uma dezena. Então vamos fazer uma sominha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Se eu tenho 10 unidades, unificando isso, eu fico com uma centena, correto? 100. E quanto que seria 10% disso daqui? Eu sei que tá confuso, mas não é confuso, tá? Se a gente fosse dar 10% de uma centena, nós iríamos tirar uma dezena. Então, nós iríamos tirar uma dezena. Sobraria ainda 90% para você usufruir, para você se divertir. E claro, aquilo que você plantou, você está semeando. Isso não vai ficar à toa na obra de Deus. E a oferta é quando você sente de dar alguma coisa, ofertar. Pode ser um serviço seu, pode ser um dinheiro, pode ser aquilo que você esteja guardando e você sentir no seu coração de ofertar de uma forma de gratidão, uma forma de alegria, por contribuir com algo na igreja, com algum ministério, você está ofertando. Não tem uma quantia correta para ofertar, mas a oferta, ela significa algo voluntário. Só lembrando que o dízimo, ele aparece a primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4, se eu não me engano, quando Abraão, ele dizima uma parte de tudo que ele recebeu de Deus quando Deus estava abençoando ele contra as lutas contra os outros povos. Então, essa foi a primeiro exemplo que nós tivemos de dízimo na Bíblia, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa muito legal que aconteceu no Evangelho. E eu vou ler para vocês e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Certo dia, Jesus estava no templo e observava a maneira como as pessoas davam suas ofertas.
Os ricos vinham e depositavam muito dinheiro, mas faziam isso para se exibir. Eles queriam que as outras pessoas vissem o quanto eles tinham ofertado e os elogiassem por sua generosidade. Foi então que uma pobre viúva se aproximou e ofertou apenas 2 moedinhas. As moedas não valiam quase nada. Certamente, os ricos tinham dado muito mais que ela. Mas, observando a atitude daquela mulher, Jesus disse aos seus discípulos: olhem aquela pobre viúva. Ela deu muito mais que todos os ricos juntos. Eles deram uma pequena parte do que lhe sobrava, mas ela deu tudo que tinha para o seu sustento. Jesus ensinou aos discípulos uma grande lição a respeito das ofertas. Ele ensinou que elas devem ser oferecidas com alegria e satisfação, e não por obrigação ou por aparentar ser mais rico que as outras pessoas. Nós também precisamos aprender essa lição muito importante. Deus, ele sempre vai devolver aquilo que a gente dá para ele. Talvez aquelas moedinhas para aquela viúva fosse tudo que ela tinha. E como é que a gente já citou, aqueles ricos, eles mostravam todo o dinheiro que eles tinham, jogavam para ser elogiados, para se auto-vangloriar. E era coisa que sobrava para eles. Então, eles davam, depois que sobrava alguma coisa, eles jogavam alguma coisa no templo para falar que eles estavam sendo generosos. Mas a verdade é que nosso coração é generoso com aquilo que nos falte. Galerinha, dizimar é um dever cristão, enquanto ofertar é algo voluntário. A Bíblia, ela nos ensina que sempre terá bons frutos o dever cristão de ofertar e o dever cristão de dizimar. Aprenda isso agora, na idade de vocês, e vocês terão muitos frutos na vida de vocês. Vamos orar para agradecer? Senhor, nós te agradecemos por mais uma IBD. Pai, que esse estudo, ó Pai, esse ensino possa, Senhor, perpetuar em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, como cristãos, trazer o seu dever para nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Galerinha, essa foi a nossa IBD e eu aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe.